Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir. Conhecimento em todo lugar. Publica Play, é só apertar. Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir. Conhecimento em todo lugar. Publica Play, é só apertar. Conhecimento em todo lugar. Publica Play, é só apertar. Olá, pessoal! Mais um episódio, do Publica Play. Vamos receber hoje a Gilmara Gouveia, engenheira civil com mais de 15 anos de experiência. Então, hoje a gente vai saber bastante sobre obras, né? Ela tem experiência, a especialidade dela é a execução de edifícios e obras de alto padrão e projetos de retrofit predial e residencial. Seja muito bem-vinda, Gilmara. Obrigada. Para esse bate-papo descontraído. Hoje eu vou fazer algumas perguntas e entender um pouco mais da dinâmica do seu trabalho, do seu dia a dia, de frente com as obras, né? À frente, né? Então, vamos lá. O que te inspirou a escolher a engenharia civil? Me fala um pouco. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Estou lisonjeada em fazer parte aí do Publica Play e contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória. O que me inspirou a seguir a carreira, né? A escolher a minha profissão, não é dúvida para ninguém que está próximo a mim. Foi o meu pai, né? Eu nasci em um canteiro de obras e ele sempre muito apaixonado pelas edificações. E ele, mestre de obras, né, acabou me influenciando e eu decidi fazer engenharia. Assim foi a minha escolha. Já sabia desde pequenininha. Desde pequenininha. Nasceu no canteiro de obras? Porque Que assim, legal. Vivia nos canteiros, Com né? o seu pai, né? Com meu pai. Ah, olha que Isso. maravilha. E fala um pouquinho da sua trajetória empresarial. Hoje você está inserida, né, nesse contexto. Como que é isso para você? Conta um pouco pra gente. Eu, desde os meus 23 anos, abri a minha primeira empresa com sociedade com meu marido, né? E que foi a ESP, e que segui, assim, no ramo empresarial, mas foi no ramo da educação. No ramo da educação. Mas eu já sabia o que eu gostaria de fazer, já estava fazendo engenharia. Construção civil no ramo da educação? Não. Entendi. Eu abri uma empresa com meu marido no ramo da educação. Ah, tá. Né? E assim eu ingressei no ramo empresarial. Ah, entendi. Aí Legal. abri uma outra empresa de construção civil, né? Uma construtora. Certo. Com quantos anos, mais ou menos? Eu já estava com 25, 26 anos, quando eu abri a primeira construtora. Tá. E fui trabalhar com meu pai, né? Com essa construtora. Assim, depois que essa outra empresa já não fazia mais parte ali do nosso métier. E eu gostava muito da construção e falei, olha, eu vou ter que seguir esse ramo aí, porque é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. Já planejava isso, né? Eu planejei a minha profissão, planejei viver da construção desde muito cedo. Então, eu já queria empreender na área imobiliária, na área da construção civil. Legal. E hoje, explica um pouco para nós, né? Qual que é a sua área de atuação? Né? Assim, para a gente poder entender o que a engenheira Gilmara faz. Hoje, eu atuo bastante na área de gerenciamento de obras, de edifícios, né? Então, assim... Como que é esse gerenciamento? Esse gerenciamento de obras engloba todo o planejamento e execução de uma obra. Então, o que você precisa dentro desse gerenciamento? Você precisa entender de todos os processos E você da monta edificação. tudo isso? Sim, monto todo o processo, contrato todas as equipes, né, de frente à construção. Faço todos os projetos junto com os nossos parceiros, que são os engenheiros estruturais, né? E toda a linha de procedimentos que a gente tem dentro de uma construção. Tá, então vamos lá. Eu tenho um terreno Isso. e eu falo, eu quero construir um prédio. Eu falo, tenho tantos mil ou milhões, você vai lá e fala, olha, você vai gastar isso
E você já tem equipe, tudo, é isso? Exatamente. Nós juntamos todos os nossos parceiros e equipes, fazemos um estudo de viabilidade de legal. projeto, né? Um estudo de solo para saber se aquela fundação é viável ou não, quanto você vai gastar ou não, né? Legal. Depois do estudo de solo, nós vamos fazer os projetos, né, que é arquitetônicos, prefeituras, fazer a viabilidade desse processo, saber quantos metros quadrados a gente consegue construir, qual a maior área que a gente consegue fazer de ocupação, para que você tenha um valor muito bem rentabilizado no mercado. Legal. Né? Que o seu investimento e daqueles que investirem com você tenha uma rentabilidade adequada, né? Certo. Que você espera do mercado imobiliário, que de antemão é muito lucrativo. E esse método de trabalho seu, ele funciona e é do mesmo jeito para casa de alto padrão? Só para a gente entender. Eu tenho um terreno, quero construir uma mansão. Para a residência de alto padrão também funciona muito bem o gerenciamento. Porque é o seu foco. Você constrói edifícios e residências de alto padrão. Sim. Inclusive aqui em bairros importantes de São Paulo. Quais bairros que você hoje está inserida, Gilmara? Eu estou inserida no bairro de Moema, Itaim, tenho bastante estudos na região do Alphaville, Tamboré 1, Tamboré 3, algumas regiões de alto padrão que nós estamos analisando alguns projetos em Itu. Ah, que legal. Interior, né? Interior de São Paulo, né? Isso são residências de alto padrão que também trazem uma rentabilidade e aí um TIR para os investidores considerável. E hoje você consegue tocar, assim, quantas obras de contínuo, assim? Porque a gente pensa pelo porte, né? Quantas obras hoje você consegue tocar simultaneamente? Acho que essa é a pergunta. Essa pergunta que todos querem saber. Que não quer calar. Por quê? Porque hoje nós estamos com uma escassez de profissionais. Então, o que nós fazemos quando existe essa escassez? Nós juntamos as equipes, né? Então, o que eu faço é fazer um gerenciamento e um planejamento. E uma contratação para que eu possa organizar esse planejamento, essa obra, com toda a qualidade, como se eu fizesse uma única obra. Mas a gente faz de 5 até 10 obras simultaneamente. Perfeito. Né? Contrata-se mais braços. Isso. Né? Amplia, Mais braços. né? A Amplia um contratação. pouco mais de braços. Na verdade, é igual agência de publicidade, né? Nós temos uma equipe, dependendo do porte da campanha, a gente contrata, aumenta esses colaboradores para atender a demanda. Então, acho que funciona do mesmo jeito aí, né? No mesmo... Sim. Legal. Algumas demandas dependem muito de mão de obra. Então, para o início, o startup dessa obra e o start dela, às vezes a gente pede um prazo para poder angariar e trazer uma equipe sólida para que inicie e conclua essa obra com a mesma... Que é o maior problema de uma obra, né? É a questão do término, né? Graças a Deus, você nunca teve problema? Não, eu não vou falar para você que eu nunca tive problemas. Tá. Não, eu digo de término de obras. Porque, assim, a gente vê muitas reclamações, até nas redes sociais, né? Eu comprei um apartamento e a construtora não entregou e tal. Eu entendo que... Qual é o nome mesmo da tua empresa? Areca Construções. Areca. Isso. Na Areca, você não tem esse problema. Agora, ter... situações que você tem que gerenciar, isso é em qualquer lugar, em qualquer empresa, né? Sim, exatamente. O gerenciamento, a contratação de um profissional adequado para gerenciar e trazer também as soluções técnicas para sua obra é fundamental. É fundamental, porque os problemas existem e são vários, né? Porque ali nós estamos lidando com pessoas, com mão de obra, então até o trato com as equipes precisam ser muito bem pensados, porque hoje nós temos uma escassez muito grande. Os grandes profissionais aí, os nossos grandes armadores, carpinteiros aí, esses profissionais que entendiam, sabiam ler um projeto, estão já aposentados. Então, geração, né? A nova geração que veio não tem assim tanto interesse em aprender, apesar que nós temos uns novos. Eu tenho uma equipe de jovens. Olha que legal. São jovens. E assim, a agilidade no processo da execução é fundamental. Porém,
eu preciso ensiná-los a ler um projeto. Então, assim, não tem não mais. Não deve ser tão simples, né? Não deve ser tão simples. E nós não falamos... é tão simples. Não é tão não simples. É tão nós simples. falamos agora, num episódio anterior, sobre o comprometimento do profissional, né? Com o Carlos Felqui, inclusive ele faz treinamento. E realmente, eu acho que, assim, tanto na construção quanto em todas as áreas, tem essa dificuldade de um profissional comprometido, né, que faz um bom trabalho, que dá um retorno, um feedback para você que é engenheira, né, que você possa ter um braço, que tenha os olhos lá dentro da obra. Exato. Então, assim, tá faltando um pouquinho, né, desse comprometimento, né? Na verdade, esse é um relacionamento que a gente precisa criar junto à equipe que está realmente de frente. E o importante, eu não sei para você, o que está acontecendo muito, quando você encontra um jovem comprometido, você molda ele do seu jeito. Sim. Né? Isso também é bacana. Que muitas empresas estão pegando hoje os estagiários, né? Treinando, moldando, né? Mas, recentemente, saiu uma pesquisa, não me lembro a fonte, que os profissionais que estão aí comprometidos, né? Com o retorno, com a empresa, com o produto, com a entrega, ele está se destacando demais, né? Porque está faltando. Sim, falta bastante profissional no mercado comprometido. O comprometimento dentro da construção, ele gira em torno de dinheiro. Então, assim, olha, pagou R$10 a mais, pagou R$5 a mais, você já perde sua equipe, né? Nossa, então, assim, difícil, né? É difícil, mas a gente lida com pessoas Jogo o de tempo cintura. inteiro. E também tem a fidelização. Eu tenho pessoas que estão comigo já há 8 anos, há 10 anos, que estão desde quando eu trabalhava junto com meu pai. Agora que eu sigo carreira solo. Entendi. Né? Mas eu tive um grande professor. Você teve um braço, né? Eu tive um grande professor dentro de campo, né? Porque costumo falar que eu sou engenheira peão. Eu sou engenheira que... Mas não tem jeito, né? A engenharia é uma profissão muito bonita, né? É que tem várias áreas dentro da engenharia, né? Principalmente a engenharia civil. Eu sou aquela engenheira de campo, né? Porque eu aprendi a ser engenheira de campo. De colocar a mão na massa, literalmente? Literalmente, isso mesmo. Bota. Bota, capacete, campo mesmo, né? Identificação ali do aço, fazer a correção... Né? E é por isso que você hoje já é uma referência no alto padrão e em prédios, né, aqui em São Paulo. Sim. Você criou esse relacionamento, né? Você conseguiu ganhar esse espaço diante dos seus projetos. Não é isso? Eu ganhei talvez uma fidelização de alguns clientes. Eu tenho clientes... Mas cliente só se fideliza quando ele gosta? Quando exatamente. Tem qualidade? Pode ser sim que ele que tenha visto bastante qualidades, né? Acredito que tenha que ter bastante critérios, não só técnicos, né? Mas a falta de um profissional da área dentro de um retrofit, dentro de uma construção de um edifício... e todos os braços que a gente tem dentro da engenharia, como os profissionais do cálculo estrutural, os da potologia, os que fazem laudos, né? Os nossos arquitetos, que nós somos a soma de uma obra perfeita. Ai, que bacana. E assim, nos últimos anos, a gente fala tanto de tecnologia em todas as áreas. Me fala um pouco quais foram as principais inovações dentro do seu segmento. São inovações que, né, tudo demora muito na construção, porque tudo é muito caro. Então, tem determinados setores que eles absorvem esse custo, como o de residências de alto padrão, absorve bem o custo do steel framing, né? Já ouvi falar. Eu tenho uma obra que nós estamos estudando em colocar tanto o steel frame como o block, como a construção do IPS junto à obra, né? E essas são as inovações aí dentro da construção, a seco, né? Que é o que está pegando bastante agora. Virou moda. E como que é o steel frame? Explica um pouquinho, porque assim, eu já ouvi falar, já fui atrás, né, para entender o significado. O que é? Para quem não conhece, que está ouvindo a gente ou que está
olhando agora esse vídeo nosso? Steel frame é uma estrutura metálica, né, com chapas. E essas chapas, elas formam as paredes, né? Vou explicar de uma forma bem didática, né? O steel frame, ele traz toda a estrutura de paredes internas e divisões. É a construção a seco? É a construção a seco, Ah, estrutura de aço e chapas. Não tira a estrutura, não significa que nós não vamos precisar estruturar essa residência, Certo. né? Ou você pode estruturar ela com concreto armado, ou fazer uma estruturação dela de aço também. Mas existem residências feitas somente de steel frame. Nossa. E né? qual é a diferença de prazo para uma construção convencional? Eu penso em prazo, não sei se é prazo, é isso? É prazo. Porque custo ainda Tá meio que igual ali. é um pouco acima o steel Acima? frame, Olha. né? Então, existem setores que absorvem esse custo como alto padrão. Ah, entendi. Porque dependendo do terreno, da localização, o preço por metro quadrado vale a pena uma construção a seco, porque você Entendi. ganha rentabilidade. Então, você ganha agilidade. Então, ganhando uma agilidade numa construção, o investidor, ele aumenta a rentabilidade do seu investimento, aumentando aí o ROI e o TIR, que é o resultado que todo investidor precisa, o que quer dentro do Que ele mercado vai investir, imobiliário. ele precisa ter o retorno daquilo. E ele precisa ter um retorno melhor do que os bancos ou os investimentos que ele tem trazem para ele. Certo. E só para a gente ter uma ideia, hoje uma obra, né, de steel frame, com uma obra convencional, em quanto que você ganha de tempo? Exemplo, se você já teve uma obra... 40% reduz o tempo. De O que 40% a é 50%. Um ano, ela vira quanto tempo? Ela vira 6 meses. Passou da 40, fundação. 50%. Passou da fundação. Fundação também é outro cálculo, porque ela é muito mais leve, né? É muito mais leve. É muito mais E leve. hoje constrói prédios também? Ou só casas? Tem um limite para steel frame? Tem. Só para a gente entender. Tem. Está avançando um pouquinho, os estudos estão avançando. Tem Mas muitas tem torres. um limite que você pode chegar. Tem algumas torres que estão fazendo o seguinte: agora eles fazem a laje, né? Vendem a laje e todas as divisões internas são de steel frame. Ah, tá. Então aí. Que aí não compromete. Porque a Não base vai ser mais compromete. robusta, é isso ou não? Não, porque você vende a laje, né? Ah, tá. Você vende Entendi. a laje, e aí vamos supor, o investidor vai lá e vai comprar uma laje inteira daquele edifício, um andar. Um andar. Né? Ou aquele andar, mesmo o investidor não comprando, esse edifício foi projetado para ter um andar livre. Essas divisões internas de salas e de ambientes seriam feitas de steel frame. Perfeito. Como Aí se fosse o nosso drywall, né? Um pouco mais tá. sofisticado. Entendi, para simplificar. Para simplificar. O retrofit, ele tem ganhado um pouco mais de espaço no mercado, né? Para quem está assistindo a gente, o que é o retrofit? O retrofit é uma palavra chique para reforma. E o que é essa legal. reforma? Essa reforma não é uma reforma simples. Ela é uma reforma que a arquitetura, na arquitetura desse imóvel, ela altera e traz para esse imóvel uma identidade moderna. entendi. Ele traz uma identidade Como se fosse moderna. assim, inovar mesmo, né? Inovar. Trazer uma nova cara. Isso. Aí Ao ele invés de demolir e tal, você vai lá e pratica um retrofit, é isso? Não. você faz um retrofit, Ah, isso. legal. Aí por que o retrofit ele ganha mercado? Porque tem muitas residências em terrenos valiosíssimos em São Paulo, Alphaville, Itaim. Então, e o que ganha, né? O terreno, a residência. Você ganha um pouco de estrutura. O investimento talvez não seja tão alto, precisa viabilizar. Depende do investidor. Às vezes são investidores, às vezes é cliente final mesmo, né? Como 90% dos meus clientes são investidores, eu sempre procuro avaliar a rentabilidade e o retorno que ele teria. Que é o que eles esperam, né? É o que eles esperam. Isso, Perfeito. é exatamente o que eles esperam. E assim, Gilmara, falando sobre o gerenciamento de obras, o que você tem para falar sobre o gerenciamento? Como que funciona assim para você? O gerenciamento de obras, ele é o coração
de uma construção. Certo. Porque trata de prazos, planejamentos e o principal, contratação e compras, né? Muitas vezes a compra. Então, a compra é muito importante dentro do setor da construção, porque dependendo do nível e tamanho da obra, são alguns R$ 1.000, são alguns milhões de reais que se economiza. E o gerenciamento e planejamento na contratação também traz a rentabilidade. Por quê? Porque se você tem uma contratação muito bem feita, não só por preço, mas por qualidade de serviço, onde a equipe tem uma sinergia, você traz isso para a equipe, você tem uma obra, por mais que ela seja uma obra convencional, porque aqui nós estamos lidando com 70% ainda, 90% das obras sendo convencionais aqui. Né? Então, aqui, você fala aqui em São Paulo, Brasil, né? Então, você precisa ter uma sinergia de trabalho, ter um network mesmo de prestadores de serviços. Entendi. Né? Como eu vim da construção de edifícios, né? Então, eu ainda tenho muita mão de obra de carpinteiros, armadores, porque essa mão de obra me foi herdada, né? Eu acabei herdando. Entendi. Isso. Ele trabalhou muitos anos comigo, carreira nós dois aí com a Construseg, e agora sigo com a Areca, que fez continuidade. É isso aí. Areca Construções. Gilmara, a construção civil é uma área taxada, né? Vamos dizer assim, como uma área masculina. Como é para você liderar, né, e atuar dentro dessa questão? Hoje eu já você tem respeito porque você é bonita. Como que é você lidar? Porque eu imagino que são homens, né, que você está liderando ali. Sim. No começo não foi fácil. No começo não foi fácil. Nós éramos 2 mulheres em sala de aula. Isso você falando na sala de aula. Sala de aula. Então, nós já tínhamos um preconceito dentro da sala de aula. Certo. Né? E depois segue para o canteiro de obras isso também. Então, uma mulher, para ela ser ouvida, né, dentro do canteiro de obras antes, ela precisava provar 2 vezes ou 3 vezes mais o que um homem da mesma idade faria. Mas, às vezes, isso estava mais na minha mente, assim, mas sofri bastante preconceito. Eu imagino. Sofri bastante preconceito, mas tive também muito apoio, porque senão eu não... porque destaca também, né? Ao mesmo tempo que você tem dificuldades, você também se sobressai. Da mesma forma que nós temos preconceito, nós temos também pessoas que não têm preconceitos e que acreditam. E abraça a causa, na gente, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de entrar dentro da indústria farmacêutica através de um cliente. Olha aí. Que me contratou para fazer 2 residências e ele tinha como formação engenheiro mecânico aposentado da indústria farmacêutica e me levou para a indústria. Então, ele gostou do meu trabalho, gostou da minha forma de atuação, acreditou e me trouxe uma oportunidade. Olha que legal. E é uma gigante, né? Você já comentou comigo. Sim. Passei por algumas, né? Em parceria com ele. E depois voltei para os edifícios, enfim, para os galpões e construção. E legal. E hoje, assim, quais os bairros que você está com obra aqui em São Paulo? Para a gente só ter uma noção. Hoje eu estou em Moema, hoje estou na Augusta, estou lá na minha cidade, Vargem Grande Paulista. Certo. Né? Aí nós estamos já avaliando uma na Faria Lima. Legal. E aqui em Alphaville também. Na Alphaville nós estamos estudando residências, né? Como eu te falei. E também uma reforma aqui de salas comerciais. Que legal. Deixa eu falar uma coisa. Eu vi recentemente, até num bate-papo, que os prédios de Santos, eles são tortos. Procede? Sim. Eu não tinha essa informação. Eu achei super engraçado. Eu falei, vou perguntar.
Procede. Procede, Por quê? tem muitos. Olha, tem vários fatores dentro da engenharia, dentro da geologia aí do solo que podem explicar, né? Esses prédios são os mitos. Tem vários, como eu posso te dizer? Bastante especulações aí por conta disso. Mas antes, dentro da construção civil, era tudo muito manual. Não existia-se toda a tecnologia que nós temos hoje, né? E ainda temos mais tecnologias para fazer. E lá nós não temos um solo bom, claro, né? Nós estamos ali próximo ao mar, né? Então, assim, o estudo de solo, ele precisa ser muito bem feito. Ali os tubulões dentro daquela área, dentro daquelas fundações, é diferenciado, né? Nós temos um sistema de bombeamento para poder fazer aquelas fundações. E hoje nós temos a topografia muito bem situada dentro da nossa construção, né? Antes a gente usava-se topografia de locação das nossas fundações somente para edifícios. E hoje não. Eu, particularmente, eu uso topografia em todas as minhas fundações. Né? A minha locação, por mais que seja residencial, é uma obra simples de 400, 600 metros quadrados, que é uma residência, ela também merece o mesmo respeito que uma construção de um edifício. Então, por que eu não vou trazer a topografia para fazer a locação das minhas brocas, das minhas estacas, né? Por que eu não vou fazer essa correção junto a um serviço que é tão barato perto do preço da obra total? E de uma coisa muito importante, né? Porque hoje, se você não faz uma obra, né, pode ter um acidente, inclusive há algum tempo aí a gente viu algumas coisas, né, prédio caindo e tal. Lá no Rio de Janeiro, a gente teve alguns casos, né? Sim. Então... A obra sem profissional também, né? E querer muita economia no material. Então, a importância de você ter um bom profissional, fazer um bom investimento no material de qualidade, né? A segurança do imóvel, do prédio, isso é muito válido. Agora, me fala assim, quais são os principais erros que você observa nesses projetos de construção e o que você faz para evitá-los? Vamos supor, tem vários setores, né? Eu acredito que não só dentro da construção civil, dentro de muitas áreas, existem processos, né? Então, o processo precisa ter olhos, né? Precisa ser vistoriados. Então, gerenciamento não é se tratar somente dos números, né? Cada processo e etapa da construção precisam ser vistoriados, precisam ser pensados, né? Porque nós evitamos o retrabalho. Exatamente, isso é muito importante. Então, assim, às vezes o tempo que você perde em... E o investimento também, né? Porque o retrabalho gera custo. Muito custo, muito custo. Aliás, um custo que não se coloca no papel. Eu imagino. Não se coloca no papel, né? E quando você coloca no papel todos os custos, as pessoas não acreditam que teve tanta torneira aberta. Nossa, aí, né? eu imagino. A hora que coloca na ponta do lápis, como dizem, né? Na ponta do lápis. Entendi. Exatamente. E assim, hoje, qual o conselho que você daria para os jovens engenheiros? Eu sou jovem ainda, então... Claro que você é. Não, mas vamos Mas para lá. quem está, assim, recentemente, né, se formando, saindo da faculdade... Saindo da faculdade, os nossos jovens engenheiros aí, os que estão vindo aí, né? Junto com a gente, atrás os de novos nós, profissionais, né? Os novos profissionais. Formando. Eu aconselho a investir um pouquinho mais em network. Perfeito. Em network, porque... Existe até uma frase rolando na internet, né? Que às vezes a universidade não te leva em alguns lugares como o network. Sim. A universidade, ela te ensina muito, somente o técnico, e nem totalmente o técnico, né? Porque você aprende... Tem que se aperfeiçoar, né? Você precisa ir para campo, experimentar um pouquinho de cada área para saber em qual área você vai querer atuar. Porque dentro da construção, dentro da engenharia civil, tem diversas áreas. Tem engenheiros de custos, de patologias,
laudistas, calculistas, engenheiros de campo, como eu, né, que eu aprendi a ser engenheira de campo, gerenciadora. Mas o meu conselho é estudar a tecnologia dos novos materiais, né, que estão vindo para o mercado, e o network, para que eles não se sintam tão perdidos, né? Dentro E tem da... uma ala de gigantes, né? Tem sim, tem sim. Mas tem espaço para todo mundo, né? E tem campo, tem muitas ramificações dentro da engenharia civil. Ele não precisa, o engenheiro civil, ele não precisa somente calçar botas e capacete e ir para campo. Entendi. Eu sou de campo porque essa foi a minha geração. Você se identificou também, Identifiquei. né? Tá. Eu gosto do campo, né? Eu gosto ali de estar vendo a obra acontecendo mesmo. E isso não só no processo de gerenciamento da construção civil, como dentro da indústria. Entendi. Eu tive grandes mestres ali dentro da indústria farmacêutica, né? Eu aprendi bastante também. Olha. Todas as Quantos experiências. anos você tinha? Eu era bem novinha, eu tava com 29, 31, 32 anos ali. Legal. Eu era a única mulher no meio da turminha ali. Mas tinham outras mulheres super... Já lá. atuando... A coordenadora de projetos lá era uma engenheira civil, não sei se ainda é. Dentro de uma das indústrias. Entendi. E assim, a gente está chegando, né, ao fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo, na verdade. Sim. E eu gostaria de saber, existe algum projeto que você está iniciando, que você gostaria de compartilhar com as pessoas que vão assistir esse vídeo? Sim. Eu tenho um projeto de incorporação, Certo. né? O meu desejo é estar incorporando, então eu estou ganhando conhecimento dentro do setor da incorporação imobiliária, para não ser só mais uma construtora. Eu faço execução de obras, né? Dentro de edificações de Minha Casa Minha Vida, HIS, que são os prédios aí de baixo padrão. O popular, né? Que é o popular, mas que traz uma rentabilidade boa. Legal. Depende do terreno, tudo depende do entorno e a viabilidade de metro quadrado comercializado em determinada região. E eu estou ganhando um pouquinho de conhecimento para que eu possa oferecer para os meus clientes assim um melhor retorno. Legal. E quais as habilidades que você acredita ser assim, essenciais para ser um profissional da engenharia, qualificado e ter destaque no mercado? Existe alguma coisa que você fala, olha, tem que ser desse jeito, tem que... Olha, eu acho que não existe uma regra. Uma receita, não existe. Uma receita, mas eu posso falar que dentro da engenharia, dentro do setor que você quer atuar, né? Dentro do setor que você quer atuar, sendo engenheiro, sendo em qualquer área, você passando pelos processos, você vai conseguir gerenciar. Porque você fala assim, os processos são o estágio, se aproximar assim da realidade, você diz? Por exemplo, que às vezes a pessoa sai da faculdade, da universidade, tá tudo muito cru. Eu falo isso porque todas as áreas são assim, né? Sim. Diferente da medicina que tem como que fala? A residência. A residência, né? Então, por exemplo, publicidade, você tem o estágio. Engenharia, acredito que tem o estágio. Mas o que há mais, além dessa ir para campo, que eu falo que dá muita diferença? Eu penso assim, não sei. Porque às vezes o campo não agrada, né? Então, o engenheiro que não se agrada no campo, ele precisa entender de tecnologia. Perfeito. Né? Então, ele tem que estudar um pouco mais de tecnologia, trazer para ele um conhecimento em projetos estruturais ou outro segmento, porque não precisa ser somente ou engenheiro de campo ou projetista estrutural. Ele pode ser um engenheiro de custo, laudista, mas o que eu falo assim para ser um profissional qualificado é ganhar conhecimento e trazer dentro desse conhecimento a humildade de ser uma pessoa simples. Ouvir, né? Ouvir de um profissional já experiente,
né? Eu falo que eu aprendi muito quando eu colei nos mais experientes. Eu tenho os meus anjos, sabe? Sim, que eu todos encostei, nós. eu vi que o cara tinha uma experiência, eu falei, opa, é aqui que eu vou sugar, né? É. Ou uma pessoa aí líder, né? Eu acho que isso é muito importante, do que você, poxa, vou sozinho, vou na raça. Eu acho que sozinho, na verdade, nada grande se faz sozinho. É. Nada grande Também se faz acho. sozinho. Uhum. E nós temos sempre, assim, alguns mestres que nós podemos aprender e muitas pessoas que não são esses mestres todos com vários diplomas e formações. Mas eu aprendo tanto, tanto em campo, às vezes. Falei. Tá Né? vendo? Então, hoje, eu posso falar que eu tenho técnica porque eu vivenciei e vivencio a obra. Perfeito. Estamos chegando ao fim do nosso, né, Publica Play com a engenheira Gilmara. Foi um bate-papo descontraído, leve, né? Eu já sei aqui que a Gilmara nos bastidores me contou que ela vai movimentar mais as redes sociais dela. Gente, ela atende empresas gigante e ficava lá na humildade, quietinha. Então agora ela vai começar a compartilhar um pouco do dia a dia, dessas obras que ela citou, né, para nós. Gilmara, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz de entrevistar você, né? E eu queria entender se você tem alguma mensagem, né, a deixar para as pessoas que estão assistindo a gente, que queira aí. Agora vamos falar do cliente, né? Construir, reformar, investir. Você tem alguma mensagem para esse? Tenho. A mensagem que eu tenho assim, se você quer contratar uma empresa que possa trazer para você a solução, não só da sua obra, como do seu investimento, do trato com o seu próprio dinheiro, pode contratar a Areca Construções. Ai, agora sim, olha, publicidade. Senti Tô aprendendo ali, hein? com a Cíntia. É isso aí. Bom, eu particularmente chamo a Gilmara de Gil. Então, Gil, muito obrigada mais uma vez. Tá? Sucesso pra você, né? Pra nós. Isso, pra nós. Estou à disposição, né? A Porto Publicidade também está à disposição. E é isso, pessoal. Aqui, ó, a Porto Publicidade, né? Que é a nossa agência de marketing digital. Estamos aqui exatamente para isso, para entrevistar profissionais, né, altamente qualificados, passar essa mensagem, essa experiência para vocês. É um bate-papo descontraído e vamos seguir em frente. Muito obrigada. Concluímos aqui mais uma entrevista e olha, tem muita novidade chegando, hein? Muita novidade mesmo. Boa. Foi?